Fala pessoal, mais um vídeo aqui na Coder, não sei se no Instagram ou no YouTube, mas eu estava pensando essa semana, né, e o meu primeiro empreendimento, né, minha primeira tentativa de empreender foi fracassada, né, e eu queria compartilhar com vocês rapidamente o principal motivo que fez eu fracassar nesse meu primeiro empreendimento e por que agora eu tenho tentado a todo custo evitar esse problema, porque eu estou numa circunstância agora que eu estou precisando reviver algumas coisas que eu precisei fazer no passado, e a ideia de evitar um custo, né? Minha primeira tentativa de negócio foi construir um software. E aí eu vou trabalhar aqui de forma genérica, software de forma genérica, para que seja aplicado também à sua situação. E uma das maiores dificuldades para quem vai empreender é principalmente porque você está apostando em algo que você ainda não recebeu a recompensa de volta. Você começa a gastar tempo, você não está recebendo salário, você não tem garantia de que as coisas vão funcionar e você simplesmente começa a investir o seu tempo. Daí a dificuldade que é encontrar pessoas que desejam empreender, que têm garra de empreender, pessoas que realmente pagam preço, né? Eu lembro que eu ficava de madrugada, às vezes eu tirava férias, passava 12, 13 horas codificando e tal. E aí é difícil encontrar pessoas que têm um perfil, que estão dispostas a pagar um preço por algo que não é certo, que não há uma garantia de retorno, né? Essa é uma dificuldade. Mas o maior problema, no meu caso, foi conseguir delimitar o que seria um MVP, o que seria um produto mínimo viável para que eu pudesse entregar, para daí começar a gerar valor e ir atrás de clientes. A gente conseguiu clientes, a gente conseguiu fechar negócios, mas o MVP, o que seria o mínimo produto viável, não existia um consenso dentro da equipe. Um achava que para sair precisava ter a funcionalidade XYZ. O outro disse, não, tem que ter a funcionalidade W. E no final das contas, o produto foi ficando muito complexo, ele foi ficando muito complexo sem ir para o mercado, sem ir para a rua, sem ir para os clientes usarem, e acabou que ficou um negócio muito grande, muito complicado de se manter, a gente foi perdendo o fôlego, né? A gente também começou em cima de uma tecnologia nova, que na época a gente não dominava muito bem, e foi fazendo e conhecendo a tecnologia, e o código tinha um certo grau de organização, mas tinha vários débitos técnicos que precisavam ser resolvidos, mas o principal problema foi o fato de que a gente não conseguiu entender, de fato, o que seria o produto mínimo viável para ir para o mercado, porque tinha muita gente que queria, a gente não tinha dificuldade tão grande de conseguir pessoas interessadas para o nosso produto, mas a gente teve uma dificuldade muito grande para definir aquilo que era prioridade, aquilo que dava para ficar para depois, né? A gente vive numa sociedade consumista e a gente quer tudo ao mesmo tempo, né? A gente quer um carro, a gente quer, sei lá, uma bicicleta legal, a gente quer ter, sei lá, um boné, um relógio, um celular, e você quer ter tudo ao mesmo tempo e você não consegue muitas vezes, né, ou pelo menos uma parte das pessoas não conseguem muito bem discernir aquilo que é mais importante para aquele momento e deixar as outras coisas de lado. É exatamente o que precisa ser feito também na hora de você empreender e definir um produto. Por exemplo, será que você precisa criar uma área administrativa inicialmente? Será que você não pode, eventualmente, pegando, por exemplo, o caso do Firebase, que você tem uma interface do Firebase que você consegue interagir com o banco de dados deles? Será que no primeiro momento não vale a pena você cadastrar manualmente? Poxa, Léo, será que cadastrar manualmente não vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas muito mais trabalho vai ser eventualmente para você criar toda uma área administrativa para fazer os cadastros, as alterações, as modificações, as regras, e você pode simplesmente na sua aplicação consumir os dados. Uma outra coisa que você pode fazer também é eventualmente colocar alguns dados hard-coded na sua aplicação, não necessariamente misturado com o código, mas você já pode separar, deixar arquivos separados com os dados, objetos
em JavaScript, por exemplo, ou um arquivo em Dart, se for uma aplicação mobile e tal, e você pode separar os dados e colocar aquilo que não precisa inicialmente ser cadastrado, estar no banco de dados. Você pode, por exemplo, colocar, eu tenho aqui no meu site 8 categorias. Por que você vai perder tempo nesse primeiro produto, nesse MVP, em cadastrar categorias e criar uma tabela no banco de dados? E você pode simplificar e colocar isso, por exemplo, como um arquivo à parte para depois você pensar em colocar no banco de dados e realmente gastar tempo naquilo que é mais importante. Eu também tenho uma dificuldade que às vezes eu fico me pegando em detalhes de design que não é a minha área e perco horas e horas ali fazendo, esse botão aqui vai ser redondo. Eu vou colocar aqui um sombreamento, mas o sombreamento ficou estranho. O botão redondo não está combinando com o resto da aplicação. E aí eu coloco quadrado, eu coloco com borda, coloco sem borda. E muitas vezes você perde um tempo muito grande em fazer melhorias que não vão trazer benefício para a sua aplicação e isso vai gerando desgaste, isso vai te cansando ao longo do tempo. Então, se você foca nos objetivos principais, se você consegue discernir muito bem aquilo que pode ficar fixo em um determinado momento, não há, digamos assim, demérito em pegar parte dos dados ali da sua aplicação e colocar já de forma organizada, separada, para em um determinado momento você, por exemplo, tirar esse dado que está dentro de um arquivo do código-fonte e substituir isso por um banco de dados sem que haja grandes mudanças na sua aplicação. Então, discernir o que é que realmente é vital, o que representa um mínimo produto viável, não é algo simples. E muitas vezes você que quer tudo ao mesmo tempo, quer todas as funcionalidades, quer todos os recursos, já quer criar um novo aplicativo disruptivo, né, que vai aí impactar o mercado. Não dá para começar a fazer um produto inteiro dentro de casa sem mostrar para ninguém, para só então, quando o produto estiver 100% acabado, você ir lá e colocar no mercado. A ideia é colocar aquilo que é mínimo, mas que entrega valor, e a partir daí você vai escutando o seu cliente, você vai tirando algumas coisas que inicialmente estão mocadas, né, ou que estão fixas em alguma parte do código e externaliza, porque isso vai agregar valor, e aí você vai fazendo e evoluindo junto com o produto no mercado. Então eu diria que um dos maiores erros que eu cometi quando eu tentei empreender um software foi exatamente querer colocar tudo, deixar um produto muito complexo. Passaram talvez aí mais de 30 meses, coisa de 3 anos, desenvolvendo, sem mostrar para ninguém, para só então a gente colocar no mercado, e algumas coisas que para a gente pareciam ser essenciais e primordiais, quando foi para o mercado a gente viu, cara, ninguém valoriza isso, entendeu? Ninguém quer essa funcionalidade do jeito que a gente fez, com todo esse rastreamento, com todo esse detalhe no nível atômico, digamos assim, e no final das contas o cara quer uma coisa muito mais simples do que isso. E a gente perdeu muito tempo com algo que parecia ser legal, parecia ser inovador, parecia ser entregar muito mais valor do que a gente achava, mas na verdade no negócio, na prática, não era viável. Então são coisas que você precisa pensar e coisas que você precisa realmente ter um cuidado para você não colocar muita coisa dentro de um software que você eventualmente queira empreender, para realmente criar um produto mínimo, para realmente criar um produto que entrega valor, mas colocar no mercado o mais rápido possível. Eu acho que esse é sem dúvida um dos segredos que faz você conseguir empreender bem a partir de um software, tá? Espero ter ficado claro para vocês. Eu estou comentando sobre isso porque eu tenho desenvolvido um software agora e, de fato, eu percebo a grande diferença de mentalidade, de como eu estou tratando esse software agora, de como eu tratei há 8 anos atrás, mais ou menos, que foi quando a gente estava no processo de desenvolvimento, talvez até um pouco antes disso, tá bom? Então fica aqui uma dica legal, e eu tenho tido uma experiência muito boa, porque ao mesmo tempo que eu consigo ter um código organizado, um código que separa bem as responsabilidades, que prevê
eventuais mudanças no futuro para eu pegar determinados dados e jogar dentro de um banco de dados, por exemplo, mas agora eu percebo, não, isso aqui dá para ser fixo, eu tenho certeza que o usuário final não vai perceber, ele vai conseguir trabalhar com o sistema, vai ter a flexibilidade necessária, mesmo eu tendo parte desses dados fixos, porque de fato esses dados não mudam o tempo todo. Então é isso, uma dica legal aí, foque no mínimo, seja capaz de produzir um software minimalista para que você possa colocar no mercado e deixar que o seu cliente diga, né, ou seus clientes, no plural, digam o que deve ser feito, tá bom? Espero que tenha sido um conteúdo relevante para vocês, né, e falhar é algo importante, falhar também gera valor. Claro que a gente quer acertar de primeira, a gente nunca quer falhar, né? Mas o falhar também gera muito aprendizado e eu tenho certeza que várias coisas que aconteceram comigo dizem respeito também às falhas que eu cometi no passado. Então, essas falhas, sem dúvida, geraram muito aprendizado e é por isso que hoje eu consigo discernir melhor algumas questões relacionadas a empreendedorismo e o desenvolvimento de software, tá? Colocando de lado algumas coisas que podem ficar para depois. Embora muitas vezes doa no coração, caramba, eu deveria fazer isso agora, mas isso não vai entregar o valor que eu quero no primeiro momento. Eventualmente vai entregar valor mais lá na frente, quando o produto estiver mais robusto, mas às vezes você tem que realmente deixar de lado aquilo que você quer fazer e colocar as prioridades realmente como prioridades, beleza? Então é isso, fico por aqui, espero que tenha sido um conteúdo relevante para vocês e até o próximo vídeo.